Então vamos lá, pessoal. Vamos ver sociedade e meio ambiente. Aula 1. Começando com os objetivos de aprendizagem. O primeiro é avaliar o que é a Revolução Neolítica representou para a humanidade e para o ambiente natural. Relacionar nas diversas civilizações as causas e os efeitos da posse da terra, da economia escravocrata. Outro objetivo é entender o impacto dos grandes aglomerados humanos no meio ambiente e na saúde humana. Mais um objetivo de aprendizagem é identificar os efeitos do colonialismo europeu no ambiente natural brasileiro e os efeitos nefastos sobre a população ameríndia e africana traficada. E, por fim, conhecer alguns aspectos do legado cultural indígena e afro-brasileiro e as ações que visam reparar o prejuízo social, econômico e cultural desses povos. E para isso nós vamos ver 4 tópicos. No tópico 1, a Revolução Neolítica. No tópico 2, os grandes aglomerados humanos. Na interface, sociedade versus natureza. No tópico 3, sociedade brasileira e o meio ambiente. Finalizamos com o tópico 4, Brasil, natural, cultural e social de indígenas e afrodescendentes. Começamos com o tópico 1, a Revolução Neolítica. Há 12 mil anos, aproximadamente, o gênero humano mudou radicalmente seu modo de vida. Esta mudança compreendeu basicamente a passagem de uma economia baseada na coleta e caça de animais para uma economia que passou a utilizar a terra de maneira intensiva. Na Revolução Neolítica, comunidades nômades passaram a se fixar em locais estabelecidos, dedicando-se à prática da agricultura e da pecuária. Antes desse evento, o homem em constante migração ia se apropriando dos recursos e migrando à medida que os mesmos escasseavam. Na Revolução Neolítica, comunidades nômades passaram a se fixar em locais estabelecidos, dedicando-se à prática da agricultura e da pecuária. Os primeiros homens se fixaram no vale da Mesopotâmia, que, segundo os estudiosos, foi um dos primeiros lugares a ter moradores fixos. Considerando o período total da trajetória humana sobre o planeta Terra, o nomadismo ele ocupa 99% desse tempo. Ironicamente, é neste 1% de sedentarismo que se dará quase a totalidade dos impactos que o gênero humano imprimirá ao planeta Terra. Mas por que o nomadismo é considerado um período bem sucedido? Certamente pela possibilidade de uma relação de pouquíssimo impacto com o ambiente natural. O homem nômade deixava no ambiente natural um impacto muito próximo a de outros animais. No sedentarismo surge a agricultura, o domínio dos animais, o conceito de propriedade, que se estende desde as áreas de terra a seres humanos nas sociedades escravocratas. Na denominada Idade dos Metais, o homem passa a vasculhar as entranhas da terra na busca dos minérios que servirão na manufatura de enxadas, foices, arados, espadas, morteiros, guilhotinas, âncoras, armas de fogo, automóveis, bombas atômicas, naves espaciais e computadores. Tudo isso nesse 1% da história dos seres humanos sobre o planeta Terra.
Segundo pesquisadores, acredita-se que as primeiras atividades agrícolas tenham iniciado na região de Jericó, Cisjordânia, em Israel, há aproximadamente 10 mil anos. O termo transhumância é usado para designar o fenômeno de deslocamento sazonal de rebanhos para áreas com mais recursos. Assim, podemos dizer que ainda durante algumas centenas de anos, a humanidade desenvolveu-se no que poderíamos chamar de um regime semi-nômade. Paralelamente ao desenvolvimento da agricultura e à criação de animais, destacam-se ainda como inovações tecnológicas do Neolítico, a invenção da roda, cerâmica, sendo esta última de fundamental importância em relação à questão ambiental, já que representa a primeira transformação físico-química de elementos naturais, realizada de forma consciente pelo homem gerando elementos artificiais, segundo Figueiredo. Nas aldeias, além das atividades agropastoris, há uma crescente diversificação de outros bens. Ferramentas para o cultivo da terra, recipientes cerâmicos, fornos, pilões, roupas, a diversificação seguida da especialização fez com que surgissem centros de trocas de produtos agrícolas e manufaturados. Não tardaria muito para que um período chamado Idade dos Metais imprimisse um novo marco nas relações do homem com a natureza. Inicialmente com o cobre, depois o bronze e mais tardiamente, por volta de 3.500 anos atrás, o ferro. O legado mesopotâmico. Devemos aos mesopotâmicos vários elementos de nossa civilização. Vejamos alguns. Por exemplo, o ano de 12 meses e a semana de 7 dias. A divisão dos dias em 24 horas. A crença dos horóscopos e os 12 signos do zodíaco. Hábito de fazer o plantio de acordo com a fase da lua. O círculo de 360 graus e o processo aritmético da multiplicação. Da delimitação das áreas cultivadas nasce o conceito de propriedade, mais do que a defesa do território, já praticada por grupamentos humanos primitivos e até mesmo animais. A propriedade implica um reconhecimento formal e coletivo de que o direito a um determinado trecho de terra, a um animal e até mesmo a um ser humano pertence a um indivíduo. Dessa forma, tão antigo quanto as mudanças na relação com a terra oriundas da Revolução Agrícola, são os acordos em princípios não escritos que regiam o direito à propriedade. Um desses acordos, talvez o mais famoso, é o Código de Hammurabi, que, embora tenha sido escrito pelo rei babilônico Hammurabi apenas 38 séculos atrás, compilava as leis que na prática regiam nossos ancestrais, desde a aurora do sedentarismo. O Código de Hammurabi era, sobretudo, um tratado sobre as leis da propriedade, olho por olho, dente por dente. É a máxima que define o Código de Leis e Conduta, que priorizava o direito à propriedade, a defesa da vida, a honra e a dignidade familiar. A escravidão do homem é um fenômeno que ocorre junto à posse e ao uso da terra, sempre para a glória de alguém, seja um poder tangível ou um ente espiritual, representado por um sacerdote. O escravo, por constituir uma propriedade, pode ser negociado, vendido, alugado e até morto. Tópico 2.
os grandes aglomerados humanos, a interface sociedade versus natureza. Então, a partir das primeiras aldeias, territórios onde foram construídas as primeiras habitações sólidas, cujo objetivo era a permanência em áreas próximas às áreas de cultivo e pastagem de rebanho, surgem os primeiros aglomerados humanos. Então, a crescente diversificação de bens de consumo nas primeiras aldeias e a necessidade de dar vazão ao excedente agrícola fizeram nascer os centros de trocas de produtos agropecuários e o de manufaturas. Então, as primeiras cidades caracterizavam-se pela presença de várias aldeias em torno de um templo, onde se reverenciava o principal deus totêmico da comunidade, cujo intérprete era um sacerdote, que acumulava a função de dirigir a cidade, além de supervisionar as colheitas, orientar o armazenamento dos grãos, a distribuição da semente e da água. A ascensão das cidades também demandou uma organização mais eficaz nos transportes, para mover madeira, pedras, produtos agrícolas de partes longínquas, o aperfeiçoamento do transporte terrestre, com a roda e a tração animal, e o transporte fluvial, com posterior uso de embarcações à vela. Estava surgindo a logística. Já na antiguidade surgem grupamentos humanos bastante densos. Alexandria, no século I a.C., teve 700 mil habitantes, enquanto Roma, no século II depois de Cristo, chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes. Na maioria das cidades da antiguidade clássica, a água potável era armazenada em reservatórios públicos. E o saneamento básico tornou-se um sério problema. Muitos apenas jogavam seu lixo nas ruas, o que ocasionava muitas doenças, por causa da contaminação do solo, da água e dos alimentos. Um caso clássico que ilustra a gravidade dos problemas sanitários da época foi o surgimento da peste bubônica em Roma em 150 d.C., motivada por esses problemas nos séculos seguintes, até o início da Idade Média. Roma se tornara um exemplo em saneamento básico, tanto em distribuição de água potável, como pelo escoamento dos resíduos produzidos na cidade. O eminente crescimento demográfico comprometia condições mínimas de higiene e conforto. Os detritos oriundos das atividades humanas eram despejados nas estreitas ruas, contaminando todo o ambiente. Nesse período, são altos os registros de doenças de veiculação hídrica. Dadas as péssimas condições de saneamento das cidades na Idade Média, ressurge entre 1345 e 1349 a peste bubônica, agora apelidada de peste negra, ocasionada pela proliferação de ratos nas cidades. A doença dizima milhões de pessoas na Europa. Estima-se a morte de pelo menos 1/3 de toda a população europeia na época. Após tantas fatalidades, no final do século XIV, criam-se algumas ações de saúde pública nas cidades. A instituição de sanções para quem despejasse resíduos nas ruas resultou em relativa melhora das condições higiênicas das cidades europeias. No tópico 3, sociedade brasileira e o meio ambiente. O tripé da sociedade brasileira foi formado basicamente pelo índio, pelo africano e pelos europeus. Cada etnia com seus costumes, sua religião, folclore, língua, culinária e vestimentas contribuiu à sua maneira para a formação dessa sociedade multicultural.
primeira leva de europeus era representada principalmente pelos portugueses, na condição de exploradores e senhores desta terra. Os índios, entes a serem escravizados, domesticados e reduzidos. Já os africanos, braços para as lavouras, engenhos e mineração. Os escravos africanos foram a grande força motriz da economia brasileira. Quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500, toda a Europa, sobretudo a Espanha e Portugal, já havia iniciado há um século sua expansão marítima em busca de novas rotas comerciais. O que buscavam? Não é difícil depreender que o ouro fosse o motivo maior que impulsionou o velho mundo a aventurar-se em mares desconhecidos. Em 22 de abril de 1500, depois de 45 dias de viagem, a frota de Cabral vislumbra um grande monte que viria a ser batizado de Ilha de Vera Cruz. Perto da viabilidade do fascínio pelos produtos vindos da Índia, a nova terra não conseguiu entusiasmar os portugueses, que nas décadas seguintes, sem interesse de colonizá-las, arrendaram a iniciativa privada para a exploração do seu único bem, o pau-brasil. O Brasil, em princípio, era apenas um luxo exótico, cuja colonização se justificava pela abundância do pau-brasil, madeira da qual se extraía um pigmento para atingir a roupa dos nobres europeus. A população ameríndia, encontrada pelos portugueses no Brasil, era composta de 2 blocos, separados por variações culturais e linguísticas. Tratava-se dos tupis-guaranis e dos tapuias. Para manter a extração do pau-brasil, depois do rápido esgotamento da madeira no litoral, os europeus passaram a recorrer aos índios para obtê-la. A madeira era obtida como produto de troca ou escambo com os índios. Com o aumento das distâncias a percorrer para alcançar o pau-brasil, o sistema começa a depender inteiramente da cooperação dos nativos, e os que se negavam a cooperar foram escravizados. Os índios resistiram às várias formas de sujeição, pela guerra, pela fuga, pela recusa do trabalho compulsório, segundo Fausto. A partir de 1570, a coroa começou a incentivar a importação de africanos, considerados pelos portugueses mais adaptáveis ao trabalho escravo. E é nesse ano também que surge a primeira lei proibindo a escravidão dos índios. Historiadores sustentam que a razão deve-se ao fato de que o tráfico internacional de escravos africanos tornou-se um negócio lucrativo na colônia, a tal ponto que a proibição da escravização dos índios foi uma estratégia da coroa para aquecer o negócio do tráfico de africanos. Outro motivo estava pautado nos hábitos de vida do índio, que estavam acostumados a fazer apenas o necessário para garantir a sua subsistência. Salvador, na Bahia, foi o primeiro grande centro importador de escravos. Com o fumo produzido no recôncavo baiano, os traficantes dispunham de uma valiosa moeda de troca para adquirir escravos oriundos da costa da Mina, Guiné, Golfo, de Benim e depois Angola, em sua maioria. Entre os séculos 16 e 17, os engenhos de cana-de-açúcar se constituíram como principal atividade econômica no período colonial. Contudo, muitos escravos trabalhavam, principalmente no Rio de Janeiro, Pernambuco e em outras cidades litorâneas, como estivadores, barqueiros, vendedores, aprendizes, mestres em artesanato e serviço doméstico. Fora a privação de liberdade, o serviço exaustivo e as humilhações pautadas na suposta inferioridade racial, os africanos e afrodescendentes eram submetidos também a castigos físicos
e cruéis. A forma mais comum de punição era o açoite, que tinha amparo legal. O milagre econômico no Brasil ocorreu no período vivido entre 1969 e 1973, quando a indústria brasileira cresceu de forma vertiginosa, aumentando muito o número de empregos e a renda dos trabalhadores. A abertura econômica, caracterizada pelo período que vai de 1990 até 2005, a partir do governo de Fernando Collor, há uma crescente abertura comercial e privatizações. Tópico 4. Brasil natural, cultura e social de indígenas e afrodescendentes. A sociedade brasileira teve seu período mais crítico após a abolição da escravatura. Naquele momento, ser livre também significou, para muitos, não ter para onde ir. Alguns permaneceram nas áreas rurais, ocupando pequenos pedaços de terra, cedendo parte de sua produção para o proprietário. Os negros que migraram para as cidades aumentavam a população mais pobre, vivendo em cortiços. O banimento da população dos cortiços deu origem à ocupação dos morros, que acabou culminando com as populares favelas. A falta de oportunidade criou uma legião de marginalizados, colocados à margem da sociedade, da possibilidade de educar-se e ter um emprego digno. O Brasil tem a maior população de origem africana fora da África, e por isso a cultura desse continente exerce grande influência, principalmente na região nordeste do Brasil. É importante vermos que a falta de uma política habitacional, a má distribuição de renda, a miséria e a falta de oportunidades estão no cerne da crise habitacional, do impacto ambiental e da criminalidade que assolam as grandes cidades. E chegamos ao fim da nossa apresentação dessa aula de número 1 de Sociedade e Meio Ambiente.